né, a história por detrás da Promed. Cabia um dedo meu dentro de uma das estrias dela. Já trabalhei em roça, já trabalhei como motorista, representante, trabalhar de graça para alguns profissionais e mesmo é um terror de muitas mulheres. Que a gente tem que fazer a enfermagem com amor. Quer o resultado, mas não quer o sacrifício. Uma coisa muito estranha a gente falar que a gente precisa humanizar as pessoas. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio Promed Podcast. A história por trás da Promed. E aqui vamos iniciar hoje com o pé direito, né? Entrevistando a CEO da Promed, Jaqueline Macedo, né? Minha esposa, que está aí comigo nessa caminhada e me botou nessa empreitada de entrevistador do podcast da Promed. Esse podcast, pessoal, é para você que quer ficar informado, né, sobre temas de saúde. Vamos trazer aqui diversos especialistas da área da saúde. É para você também que é da saúde, que é um especialista, que é um profissional da saúde. Por quê? Porque aqui vamos trazer diversas pessoas que acreditou no marketing e trouxe essa realidade para a sua clínica. E com isso, vamos trazer diversos insights e tirar diversas dúvidas. Hoje vamos estar entrevistando aqui Jaqueline Macedo, né? Que ela vai falar um pouco sobre a Promed também, como tudo começou, e desmistificar algumas coisas sobre a área da estética dela. Fique ligado que agora ela vai entrar aqui e se apresentar para vocês. Seja bem-vinda, Jaque. É um prazer estar te entrevistando aqui no primeiro episódio, que só nós sabemos como é lidar, né, nessa questão da correria do dia a dia, de lutar por dias melhores e fazer, né, do marketing médico o melhor possível, que a saúde de fato precisa. E aqui estamos começando o podcast com a sua saúde digital. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, gente, sou Jaqueline Macedo, né? Como ele falou, sou formada, né, em enfermagem. Aliás, fiz o técnico, me apaixonei pela saúde, pela área da saúde. E assim que terminei o técnico, já entrei logo de cabeça no nível superior. Comecei a cursar a enfermagem mesmo. E tô até hoje, né, graças a Deus, como enfermeira. E assim, fiz pós-graduação, né, em urgência e emergência e UTI. Sou pós-graduanda em oncologia, sou pós-graduanda em cuidados paliativos e tenho os meus cursos na área de estética, né? Então, a gente tem a questão do furo humanizado, tem a questão das estrias, né? Remoção de estrias, de enzimas, que são redutoras de medidas. Faço também a remoção de verrugas através do jato de plasma e a lobuloplastia também, sem corte, que também é feito através do jato de plasma. Então, são diversos cursozinhos que a gente vai fazendo, porque quem entra na área da saúde, todo mundo sabe, não pode parar de estudar. Pois é, né? Então, assim, uma bagagem muito grande na área da saúde. E, para mim, é um prazer enorme, né, entrevistar minha esposa, que é a CEO da Promed. E já que, em questão, né, você hoje é enfermeira atuante, e conta aí pra gente também como é que é essa questão da enfermeira, né? Você trabalha no hospital público e como é que é lidar, né, com esses casos é, lá do hospital, né? Você é um tratamento que precisa de fato, né, ser humanizado, né? Como é que funciona essa parte? Como é que você lidar com isso? Inclusive, hoje eu estou, né, coordenadora do grupo de trabalho de humanização do hospital. Então, não existe, uma coisa muito estranha a gente falar que a gente precisa humanizar as pessoas. Mas, de fato, quando você entra em um ambiente hospitalar, às vezes fica muito mecânico, porque todo dia você faz a mesma coisa, todo dia você pega vários pacientes praticamente com a mesma situação. Então, algumas pessoas, na verdade, né, acabam se acostumando. E uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, né, que primeiramente é sempre Deus, mas uma das coisas que eu sempre pedi a Deus foi que ele não me deixasse acostumar com a dor do outro, né, para que a gente pudesse fazer um trabalho de fato bem humanizado. Então, assim, muita gente fala assim, porque eu faço enfermagem por amor. Não gosto muito desse jargão, porque a gente tem que fazer enfermagem com amor.
Por amor, a gente faz pro marido, um primo, pra um parente, pra uma mãe, pra um avô, isso a gente faz por amor. Mas quando a gente vai pro hospital, a gente não faz um voluntariado. Porque a gente tem conta pra pagar, né? Porque também tem a questão, né? De, tipo, você escolheu ser enfermeira, mas o paciente não escolheu estar doente, né? Justamente. Então tem essa diferença de as pessoas que é profissional da saúde entender que ele escolheu ser profissional da saúde, mas o paciente não escolheu estar doente, porque ninguém quer estar doente, né? Não. E o que eu sempre falo, sempre quando a gente tem alguns momentos assim de discussão, são duas coisas que eu falo sempre. Primeiro, a gente precisa tratar aquela pessoa como o amor de alguém, porque poderia ser o meu amor ali. Sim. Né? Então, poderia ser minha mãe, poderia ser meu pai, poderia ser meu esposo. Então, a gente tem que entender que aquela pessoa que tá ali é o amor de alguém. Com certeza. Né? E também procurar tratar da forma que gostamos de ser tratado, né? Eu penso dessa forma. Justamente. Eu acho que no hospital ou em qualquer área, né, devemos pensar dessa forma. Mas também tem o lado da estética, né? Então você falou que faz diversos procedimentos. Então esses procedimentos, de fato, devolvem a autoestima das mulheres, né? Então hoje o cuidado, o autocuidado, né, tem se tornado, sempre foi, né? Mas hoje, atualmente, né, tem que ser mais ainda eficaz e a gente buscar se cuidar. De forma geral, né? E às vezes até uma simples verruga incomoda. Você tem casos aí que acompanha no Instagram, né? E a gente vê que, de fato, às vezes muda muito, né? Às vezes não muda muito o que você faz. Conta pra gente aí, ou pra eles também que não conhecem ainda o seu perfil do Instagram, né, da Estética Macedo, como é que você atende, como é que funciona esse seu trabalho. Na verdade, eu comecei com o furo humanizado, né? E aí já fala que é o furo humanizado. Então, a questão da gente levar esse atendimento, porque, por exemplo, as mães precisavam sair de casa para ir a algum lugar fazer o furo dos bebês. Sim. Né? Então, hoje eu levo esse serviço até elas. Então, a gente tem menos exposição da criança, recém-nascida. O conforto a gente faz no tempo da criança, né? Porque é um bebê, então às vezes tem expõe muito menos nessa questão do bebê recém-nascido. Agora sim, me diga uma coisa, e essa questão do bebê, existe um prazo para poder fazer o primeiro furo ali? Tipo, nasceu já pode fazer? Como é que funciona essa questão? Tem que tomar algumas vacinas antes? Explica pra gente como é que funciona. Olha só, a questão do furo, eu não faço antes de 15 dias. Porque o formato da orelha não está ainda efetivado, né? Vai desenvolver um pouquinho, então ela vai mudar. Então, se eu faço por menos de 15 dias, corre o risco de eu furar ou mais pra cima, ou mais pra baixo, então vai ficar fora do lugar, vai ficar meio torto. Porque tá muito recente, né? Muito essa questão do bebê ali. Então... Quanto também a questão das vacinas. Por quê, Jaque? Porque geralmente, dentro aí nesse prazo de 15 dias, mais ou menos, as vacinas da hepatite e a BCG que ela toma quando nasce, estão, né, ali no processo de formação de anticorpos para o organismo. Perfeito. Então, quando eu faço um furo com menos de 15 dias, aquela vacina ela vai entender que aquilo ali é um corpo estranho. E aí vem onde acontecem as inflamações. Entendi. Por quê? Porque a vacina vai querer combater o brinco que foi feito naquele momento, porque acha que é um corpo estranho. Entendi. E essa questão, né, a atualidade, hoje vivemos, né, e tá muito bom no tempo, né, lá atrás, nossas mães, não existia isso. E principalmente a informação. Ou seja, hoje a informação vai chegar para você e a partir de hoje eu sei que você vai estar mais ciente. Então, assim, se você conhece alguém que tem a sua bebê ou você está gestante e não sabia disso, então fica ligado. E tem só mais um detalhezinho, né, que, assim, hoje não é mais recomendado, porque antigamente tinha muito bebê que saía da maternidade já com a orelha furada. Né? Mas a gente sabe que hoje o controle de infecção, digamos assim, centro cirúrgico, por exemplo, na maternidade, assim, a gente consegue controlar, mas é mais difícil. Então, quando você faz um furo dentro de um hospital, dentro de uma maternidade, ou dentro ali naquele período, é uma porta aberta. E você tá levando a criança uma porta aberta para casa. E tá sem anticorpos nenhum, né? Nenhum. Então, não é mais recomendado. Hoje é muito difícil acontecer. Então, geralmente faz quando sai do hospital para casa aí. E é por isso que é recomendado também o furo humanizado. Porque a gente vai até o bebê, né? Não precisa ele sair para se expor. Como é que funciona a questão do humanizado? Aplica algum tipo de anestésico? Tem alguma técnica específica que você utiliza que, de fato, acalma ali o bebê? Como é que funciona essa parte? Porque, assim, tem muitas mães que acham que simplesmente é só um furo. Né? As minhas eu não gosto quando choram. E, inclusive, eu não gosto quando faz dormindo. Ah, Jaque, por que eu não gosto? A criança dormindo é mais fácil porque ela vai se movimentar. Mas também quando a gente faz a pressão, que não é a pistola, né? É um aplicador silencioso. Mas quando você pega na criança, que você aperta, independente da dor. Essa pistola, ela é descartável ou é reutilizável? Não é, eu não uso pistola. Entendeu? O aplicador. O aplicador, E esse aplicador, no caso, é descartável ou é reutilizável? O aplicador é reutilizável. Porém, o brinco, ele encaixa. Era pra eu ter trazido o mostruário pra o pessoal ver, né? Mas a gente encaixa, só que assim, em momento nenhum, eu tenho contato com o brinco. Sim. Né? Ele vem encapsulado, a gente encaixa no aplicador e o brinco vai direto na orelha da bebê. Então, assim, ele vem estéreo, o brinco vem estéreo, né? E aí a gente só faz encaixar. Ou seja, minha mão de ninguém encosta no brinco antes de estar na orelha do bebê. Agora, esse brinco aí, no caso, geralmente as mães que compram, te entregam, como é que funciona essa questão? Porque tem que estar estéreo também, né? Eu tenho o meu material, né? Eu já oferto o brinco pras mães. Sim. Se elas me trouxerem um brinco estéreo, eu faço. Mas caso contrário, eu não recomendo. Tem algumas mães que gostam de fazer o furo já com o brinco de ouro. Eu também não recomendo. Por quê? É o primeiro contato que a criança está tendo. Então, existe a possibilidade de ela desenvolver uma alergia a outro material posteriormente. Então, assim, o recomendado é ácido cirúrgico. Porque ele ajuda na cicatrização, ele não deixa inflamar, ele não vai desenvolver uma alergia na criança. E ele, por ser neutro, ele, tipo assim, quando você quiser trocar por qualquer outro material, ela não vai ter problema. Entendi. Entendeu? Isso é uma coisa que, tipo assim, eu mesmo não sabia, né? E eu creio também que muitas mães também não sabem. Como é que as mães chegam pra tu, assim... Aprendeu comigo, que eu tô ligada. Não, mas assim, a te acompanhando a gente acaba aprendendo, né? E também lá na sua rede social, que eu sei que você posta muita coisa relacionada a isso. Mas, ou seja, como é que as mães chegam até você na questão de dúvidas? Acho que simplesmente, como eu falei, é simplesmente só chegar e fazer o furo? Como é que as mães chegam desesperadas ou como é que é? Conta pra gente. As perguntas principais. Vai doer? Minha filha vai Vai sentir alguma coisa? Vai chorar?
E aí sempre eu falo, não, mãe, não vai, se eu doer, porque a gente usa, tem um creme dermatológico anestésico, Sim. que é desenvolvido próprio para criança. Então, assim, não é qualquer anestésico, não é qualquer pomada que a gente pode usar na criança, né? Mas assim, eu vi lá no teu Instagram outro dia você falando sobre uma técnica que você usa, que é do amamentar, A não, gente do chama período... de mamalgesia. Ah, tá. Porque, por exemplo, a criança, ela tá focada na amamentação ali. Então, ela esquece que a gente tá mexendo nela. A Entendeu? calma também, né? Porque o peito da mãe é um calmante, né? Sem precisar questionar. Mas o fato dela estar, né, mamando ali, Sim. ela tá no momento dela como se fosse o momento do spa, né? Pra gente, pra nós adultos. Então ela tá zen, porque ela tá mamando, ela tá no momento dela confortável. Então tu pode mexer nela no que for e ela não vai se importar. Então, assim, ela é como se fosse uma distração, né? A gente usa a mamalgesia como se fosse uma distração pra bebê, pra ela não sentir que a gente tá mexendo nela naquele momento. Nem tanto por conta da dor, porque como tem o anestésico, ela não vai sentir. Mas porque pra ela ficar quietinha também, pra não movimentar, porque a gente Entendi. precisa marcar. E fazer um o furo perfeito, né? Uma justamente. questão pra não sair torto. E não precisar furar. Novamente. Tipo assim, se sendo que tem a possibilidade de fazer corretinho ali, né? Isso. Isso é perfeito. Então, que assim, que as mães, a partir de hoje, nesse episódio, né, possam entender sobre o furo humanizado que ela acabou de falar. E só que você faz também a questão das verrugas, né? Como é que é essa questão? Não, tem as verrugas, né, que é a gente tem uma canetinha, chama jato de plasma. No popular falando, assim, pra quem não é da área da saúde, que possa entender, ela é basicamente como se fosse um bisturi, certo? Sim. Só que ela não corta, você não passa navalha na pele. Não é, cheguei ali como se você estivesse passando uma faca, não. Quando você pega a agulhazinha da canetinha e encosta na pele, ela emite um raiozinho, Sim. entendeu? Tipo um raiozinho. E aí esse raio que faz ir tirando e cortando, e aí a gente não precisa usar ácido, porque não agride a pele. Mas nesse caso aí você usa algum anestésico? Como é Também. que é? O mesmo creme dermatológico que eu uso nos bebês, a depender da verruga, né? Sim. Como? Mas como é que tu identifica ali que é uma verruga que você pode extrair? Que, tipo assim, porque existe Bem, verruga que boa tem que pergunta. ser mais aprofundada, estudada, né? Isso. Normalmente, verrugas que são. Como é que eu posso explicar? Porque assim, Como se elas tivessem várias, uma em cima da outra. sim. Quando elas são assim, tipo, como se fosse uma em cima da outra. Geralmente, essas verrugas eu não mexo. Porque pode, não é que todas vão ser, obviamente, mas pode ser um câncer de pele. Então, as verrugas que eu removo são verrugas lisas. Entendi. Né? Aí, independente do tamanho, pode ser grande, pequena, agora desde que elas sejam lisas. Porque eu lembro quando era pequena, eu morava na roça, e aí Usava linha. muitas vezes usava linha, algumas pessoas também Fio de usavam cabelo. fio de cabelo, usava óleo de castanha, né? Aquele óleozinho que tem ali. Eu já vi falar que o povo usava aquele. Eu acho que eu esqueci o nome do negócio, parece uma bolinha dura que esquenta. Esquentava aquele negócio no chão e botava em cima. Esse ainda é da minha época, não. Aquele negócio da época. Mas Pois é, mas assim, a questão é justamente isso, né? As pessoas entender que tem como melhorar, porque tem gente também que tem no rosto, né? eu Aquelas vou te falar verruguinhas uma coisa. pequenininhas. Eu tive uma cliente mesmo. É um caso bem. Assim, que ela me marcou nessa questão das verrugas. Porque ela tinha me dito que ela já tinha feito várias tentativas. Cremes, procedimento de ácido. E, tipo, nunca Nada tinha conseguiu dado. resolver. Nem saía. Não é nem dizer assim, saiu e voltou. Só Não. gastando dinheiro. Só gastando dinheiro, a pobre coitada. E aí ela virou pra mim e falou assim, Jaque, vai ser a minha última tentativa. E acaba sendo uma frustração, teoricamente, de duas formas, né? Porque tenta melhorar a autoestima, gasta dinheiro, nunca consegue resolver a situação, aí fica até com medo de investir em algo que é eficaz. Verdade. E aí eu não vou te mentir, não. Porque assim, a gente vai com aquele receio de que não conseguir alcançar, digamos assim, a expectativa da cliente, né? Sim. Porque a pessoa já passou por tanta coisa, já fez tanto procedimento e nunca teve resultado. Mas graças a Deus, ela hoje é outra pessoa. Literalmente, eu devolvi a autoestima dela. Isso é muito bom. Ela virou pra mim e falou, volta e meia, ela me manda mensagem ainda, né? Mas você já acabou a sessão Já, dela ou já. ainda tá fazendo? Não, a gente já finalizou as sessões já. Eu fiz em 3 sessões, porque ela tinha bastante verrugas no rosto. E aí. E tem umas que até que clareia a pele, né? Eu vi lá Isso. um antes e depois que depois de remover essas verrugas, clareia a pele, né? Claro, é porque a verruga em si, ela escurece o tom da pele da pessoa. Então, quando a gente remove, ela acaba clareando também, entendeu? Entendi. E aí, hoje ela volta e me manda mensagem falando que ela é outra pessoa. E me indica pra meio monte de gente. Isso a gente fica feliz, né? Porque Com certeza. um resultado que você entregou pra uma pessoa que tava totalmente desacreditada em tantos métodos que já tinha usado e nada E eu vou te falar outro resultado que eu tive, só que já não foi mais com a verruga, foi com as estrias. Mas como é que é essas estrias? Eu ia te perguntar, mas você já tocou no assunto. É porque Então, veio a questão dos as resultados estrias, inacreditáveis. na verdade, eu creio, né, que é um terror de muitas mulheres. É. Né, a questão de usar um biquíni, usar um short mais curto, né? Então, devido ao passar do tempo ali da pessoa, né? E assim, as estrias, tipo, região das pernas, né, na região glútea, por exemplo, incomodam muito, mas não incomodam tanto quanto estrias na barriga. Que geralmente causadas pela gestação, né? Mas em caso de sobrepeso, também pode causar essas estrias? Também. Não só a gestação, né? Não só a gestação. Mas, aliás, o sobrepeso causa estrias. E aí, em diversas as estrias, áreas do corpo, né? Isso, em diversas áreas. E aí, como eu te falei, essa questão do resultado das estrias, né? Porque tinha uma cliente também, com estrias antigas, da gestação. A filha dela hoje tá com 30 anos. Daí tu tira o tempo que ela tinha de estria. Imagine o quanto ela não deixou de viver certos momentos, né? Por conta das estrias. Com certeza ela deveria estar com uma certa Não, vergonha. inclusive, ela virou pra mim agora e falou que no São João ela vai botar um cropped. Porque ela vai dançar de cropped, porque agora ela não tem mais vergonha das estrias. Das estrias que, assim, a gente ainda tá em fase de tratamento. Agora, sobre essas estrias aí, conta pra gente como é que funciona. Tem que fazer uma avaliação também? Sim. Você atende em casa Também, da pessoa? Como é todo que meu é? atendimento é domiciliar. Né? Porque assim, a gente faz no momento da pessoa.
Nem todo É. mundo tem tempo durante o dia para fazer um atendimento, porque tá trabalhando, porque tem essas E nada ocupações. melhor do que receber um tratamento dentro de casa, né? Justamente, é De no você conforto estar da dentro de pessoa, casa e né? receber um conforto ali, de fato. E principalmente para melhorar a autoestima, né? Mulheres, principalmente, que às vezes trabalham, né, no comércio, ou hospitais, ou qualquer outro tipo de coisa. E às vezes é o tempo que tem de só chegar em casa, fazer, já cuidar da casa, dos filhos também. É. E às vezes não tem um tempo para se cuidar, né? Então, esse cuidado, esse autocuidado, né, de você ir na casa, realmente é muito interessante. Essa cliente mesmo, das estrias, ela tinha estrias muito grandes, muito largas, né? Porque foram estrias de gestação, então a gente chama de esgarçamento. O esgarçamento da pele foi muito grande, né? Porque Sim. esticou bastante e rompeu muito. Então, sem exagero, cabia um dedo meu dentro de uma das estrias dela. Imagine quanto ela não sofria, né, com Muito. essas E estrias. assim, ela tinha uma flacidez gigante na pele, na barriga. E aí eu lembro que quando eu comecei o tratamento, né, que eu fui fazer, porque a gente faz a higienização da pele, aí a gente tem que passar o esfoliante, porque para ativar a corrente sanguínea, né, a circulação sanguínea naquela região. E aí quando eu passava a mão, a barriga ia junto. Eita. Era. E aí eu falava, Jesus. Aí no meu pensamento eu falava, e agora? E aí quando eu passava a mão, que a barriga ia lá e voltava junto com minha mão, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a segurar, né, para poder passar. E aí falei, e assim, para mim foi um desafio, porque foi a primeira cliente com estrias naquele grau, naquele Sim. nível, né? Sempre as outras que eu tinha pego, no caso que as que eu tinha no curso, quando a gente estudou, as modelos, os exemplos eram estrias mais fininhas, então, assim, Mais comum de muito se mais ver, né? fácil de tratar também. Então, para mim, ela foi um desafio, né? Foi um desafio e, assim, o resultado foi surreal. E eu nem precisei falar. Eu observei o resultado, Mas né? esse resultado foi primeira sessão, segunda sessão, como é que foi esse resultado, assim, que você observou já é imediato? Olha só, a questão do resultado é muito peculiar, porque depende de cada pessoa. Vai depender da sua recuperação, da sua, tipo assim, da cicatrização. Assim, eu falo cicatrização no sentido de a gente faz pequenos pontinhos com agulha Sim. na pele. Então, ela vai precisar de uma cicatrização ali naquele momento, né? E aí, às vezes, tem gente que não tem uma boa cicatrização. Então, Cada corpo reage de uma forma, né? isso. Então, demora mais, né? E também tem um outro lado da história, né? Que eu Só que no vejo. caso dela, rapidinho, só para te cortar, no caso dela, a gente viu resultado já na segunda sessão. Pelo fato, porque assim, como você perguntou da questão da avaliação, geralmente, pelo fato de eu atender domiciliar, eu peço às minhas clientes uma foto. E aí, Antes. a partir daquela foto, eu falo mais ou menos quantas sessões ela vai precisar, Entendi. entendeu? Após a primeira sessão, quantos dias depois você pede uma foto? Não, antes de iniciar o tratamento, Ah, tá. É eu antes de peço uma iniciar. foto, entendeu? Para eu ver como é que é as estrias dela. Aí, a Entendi. depender do que ela me manda a foto, eu vou falar se ela vai precisar de 4, de 5, o mínimo são 3, Sim, né, pra gente obter um resultado. com Mas certeza. aí, a partir de 3, aí 5 ou 6, entendeu? Uma questão que eu ia lhe perguntar é justamente falar sobre isso. Porque cada corpo também é único, né? Uhum. Então, tem o outro lado que você faz a sua parte, né? Mas também a pessoa que está recebendo aquele tratamento tem que fazer a dela, Sim, né? sim. Existe Existe o pós. o pós, né? É. Como é que funciona esse pós? No caso do pós, por exemplo, no período do tratamento, digamos assim, ela não pode. Vamos supor, cada sessão tem um intervalo de 30 dias, né? Não pode fazer antes. Se a pessoa, o Não, resultado está indo bom e a pessoa não não fala, eu quero pode. adiantar e tal, não Não pode pode. não, Não, não pode. É um protocolo. E aí, tipo assim, porque tem que respeitar o porque corpo, né? tem que respeitar o corpo, tem que respeitar o processo, porque a gente. Não é uma camuflagem que eu faço, entendeu? Eu não pinto a estria. Sim, é porque na verdade essa questão é muito comum das pessoas É, duvidarem, né? E eu ia te fazer essa pergunta, porque existe uma camuflagem, né, que é feita também existe. nas estrias Só ali. que o que é que acontece? Se tu faz a camuflagem, aí, por exemplo, você fez a camuflagem aqui, tudo bonitinho, pá, maravilhoso, escondeu. Aí tu vai pra praia. Aí tu toma o sol. A camuflagem, ela não vai pegar o mesmo tom de pele O bronze do ali da praia, né? bronze, não. E aí vai começar a mostrar, entendeu? E aí se torna um destaque ali, né? Se torna um destaque. Aí o Então, que ou era seja, pra esconder, aparece. o seu não é o Camuflagem? Não, camuflagem, né? não.
É eu porque faço um tratamento, entendeu? É entendi, um ativo regenerador que a gente entendi. insere através desse microagulhamentozinho. Então, se a pessoa que quiser pode ir no Instagram, tem um vídeo lá que por um acaso foi o meu esposo que fez, né? Me deu Então, trabalho, pessoal, mas a gente fez. mentira, gente. Eu sou ótima para gravar, Deus tá vendo. Mas assim, tem lá mostrando, né? A gente molha a canetinha com a agulhinha no ativo, passa na pele da pessoa. Então eu faço movimentos circulares, porque justamente para ativar a Pra ativar a circulação circulação, né? sanguínea naquele lugar. Entendi. Agora me diga uma coisa. Existe possibilidade dessas estrias voltarem ali No mesmo lugar, não. Ela mesmo pode voltar em outro local. ela sendo bem tratada não volta a ser? Não, não, não. Porque assim, o corpo, ela vai regenerar ali, certo? Então aquele ali foi feito um tratamento, então ela não vai voltar. Entendi. Só que a pessoa precisa ter um cuidado, questão. A gestação a gente não tem como fazer, porque a barriga vai crescer de qualquer Sim, jeito. não tem Não como, tem né? como. Mas eu digo tá questão de peso, porque o peso é a obesidade, então ela vai desenvolver estrias. Então, se ela chega no limite, ela perde peso, ela faz o tratamento das estrias, ela tem que manter o peso dela para ela não ter estria novamente. É, então isso é muito bom também porque esse tipo de procedimento vai trazer a autoestima das mulheres e melhor de tudo em casa, né? É. Então tem esse processo aí. E sobre essa questão, a outra parte, né, que a gente de fato veio falar aqui hoje, né, a história por detrás da Promed. Ai, agora é Então, muita história para contar. vamos entrar nesse detalhe agora, pessoal, que ela falou um pouco sobre ela, agora a gente vai falar sobre a Promed, né, como tudo começou, como foi projetada essa Promed até chegar na Promed, né? Hoje a gente está iniciando o primeiro episódio do podcast, mas até chegar no podcast a gente tem uma história lá atrás, muito grande, Muito. né? Desafiadora. Hum? E no início, né, muita gente sabe que eu já trabalho com filmagem, né, há muito tempo, mas eu nunca tinha trabalhado, não tinha equipamento, né? Então chega um momento que eu não consegui arrumar outro trabalho e estava me virando com uns trabalhos alternativos dentro da cidade. Até então, depois de quase 10 anos de profissão, sem ter equipamentos, a oportunidade de meu amigo Nildo, né? Nildo Soares, para quem conhece ele, é um É amigão aí. quase um padrinho. É um irmão, na verdade, né? Não. Nildo não é um padrinho, é um irmão. E ele tinha uma câmera e falou assim: Léo, tu já trabalha aqui comigo, vou vender essa câmera que eu preciso dar um upgrade nos meus equipamentos e eu queria passar para tu, né? É uma câmera boa que tu já conhece, que tu trabalha com ela e tudo Sem mais. saber nem se podia pagar ou não. Pois é, né? Ele nem sabia se eu tinha condição ou não, mas veio me ofertar. E assim, de fato, na época eu não tinha condição e a gente eu tava desempregado, né? Não tinha trabalho. E foi onde tudo começou, porque para quem não sabe, né, o pontapé veio uma decisão nossa, mas o investimento maior foi da parte que quando já que falou, não, vamos vender a minha moto e a gente começa a trabalhar, né? Então, foi desafiador, porque ela quase chora, gente, para poder vender Ah, gente, porque a moto dela. foi minha moto, ela já tinha 12 anos comigo. Foi o meu primeiro, digamos assim, foi o meu primeiro salário, foi o meu primeiro bem que eu conquistei. Então, ali não é que eu tinha um apego ao bem material, né? Mas era um apego sentimental, porque assim, foi minha primeira Conquista, conquista, né? Então, essas conquistas da né? vida a gente faz questão, né? Justamente. Só que assim, é, não é porque tá na frente, não, né? Mas eu sempre vi um potencial muito grande. E por mais que trabalhasse com outras coisas, né? Por mais que tivesse em outras funções, é, eu sempre vi ele indo e voltando justamente para a questão da fotografia, do vídeo, mais do vídeo, né? Porque eu fotografia nem tanto, mas É é mais do porque, vídeo. é porque muita gente que não me conhece, né, acha que eu sempre trabalhei com isso. De fato, tenho, acho que uma década mais ou menos aí, né, uns 10 anos aí. Não fala assim uma década, não, fica parecendo que tá velho.
Mas a gente está experiente, né? Não tá velho, mas está experiente. Então, para quem não me conhece de fato, né, já trabalhei em diversos lugares que podemos imaginar, graças a Deus, tudo dignamente. Já trabalhei em roça, já trabalhei como motorista, representante, já mototáxi, aplicativo aí mais recente. E Caçamba. então por aí vai, né? Então são uma história muito grande para a gente parar, que tem que ser vários podcasts É, para a gente estar parando e contando aqui para vocês. Mas assim, eu acho foi um passo muito bom, porque assim, eu já tinha uma certa experiência, né, na questão da filmagem, porém não tinha recurso, né? E graças a Deus ela vem investindo até hoje na Promed, né, que basicamente me deu essa missão de ser o entrevistador aqui do podcast, né? Promed Podcast. é porque assim, ó, eu via que ele tinha um potencial da gravação, dos vídeos, de fazer. Eu precisava de alguém para gravar meus procedimentos. Juntei o útil ao agradável, porque na verdade, porque a gente botar o marido da gente para fazer as coisas pra gente, né? Tem que pagar mais caro, Ah, né? né? Que negócio de mais caro. Então, É, assim, na verdade, brincadeiras à parte, mas existiu realmente essa visão do potencial, né? Inclusive a parte de edição, que até hoje eu ainda fico assim, penso no anterior e fico imaginando, porque a pessoa aprendeu a editar sozinho. Nunca vi isso na minha vida. E ele acha que eu duvidava dele, mas não é que eu duvidava dele, gente. duvidava assim, gente. É Não era porque dúvida de você. Ó, ela ó, tinha, vamos ela lavar a achava roupa que suja agora. ela acha que eu não conseguiria editar, né? Mas assim, de fato eu não sabia. Eu nunca fui aquele cara tão ligado à internet, a videogames, né? Essas coisas. Eu sempre gostei muito de trabalhar, desde novo, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho, né? E E justamente isso. A gente tem que se dedicar em tudo que fazemos, porque a gente tem que dar o máximo para poder buscar o resultado melhor, se entregar e se doar para aquilo de fato acontecer nas nossas vidas, seja seu trabalho, seja um treino na academia. Às vezes você quer o resultado, mas não quer o sacrifício. Então a gente tem que se sacrificar de fato a aprender constantemente, mas como ela falou, eu de fato eu aprendi com Porque, apenas um detalhe que foi meu padrinho, como você falou, né, Nildo aí, volta e mas meia é apertava a isso, mente porque dele. assim, ó, uma coisa é você pegar uma pessoa, sentar, a pessoa fazer um vídeo, você olhar e aprender. Outra coisa é você chegar assim, tipo, pegar um vídeo e assistir, fazer um curso, e aí a pessoa fala assim, não, eu vou aprender. Beleza. Mas tu pegar, sentar, botar um computador na tua frente, olhar pra mim e falar assim, vou editar um vídeo sem nunca ter visto nada de edição na vida desse jeito. E quando eu sair pro trabalho, que eu voltar, o vídeo tá editado. Então, assim, não Deus é fez que. um milagre. Deus fez um Não- milagre, Deus opera milagre. O possível ficou pra literalmente. gente, o impossível ficou pra Deus. Mas é isso, porque, tipo assim, não teve alguém pra ensinar. Entendeu? Pra estar ali do Não lado teve conduzindo ninguém de pra falar assim, fato. não faz assim, assim, é desse jeito, desse jeito. Não. Aprendeu sozinho. Eu acho que qualquer pessoa ia ter, no caso, não é uma dúvida, mas ia falar assim, acho que não vai dar certo, porque não tem ninguém pra ensinar. E eu sempre tive um medo de comprar, assim, de ter o primeiro equipamento, com medo de, tipo, porque às vezes você tá gravando, por exemplo, quem trabalha com casamento, né, os amigos mesmo, sabe? Que é um sonho de uma pessoa, né? Então eu sempre tive esse medo de, tipo, ir ali fazer uma fotografia ou, ou gravar um vídeo de um casamento, porque a pessoa, imagine aí, você for gravar e depois na entrega você não conseguir entregar aquele material. Então, assim, pessoal, para quem não entende muito como começou, a Promed começou dessa seguinte forma. A gente teve que abrir mão, né, de algumas coisas para poder conseguir o primeiro objetivo, que foi a câmera. Só que para que tudo chegar na Promed, né, marketing médio, é, teve uma condução, né, do nosso amigo Nildo, que de fato nos orientou. A gente tentou trabalhar, fazer permutas, tentou trabalhar de graça para alguns profissionais e mesmo assim fecharam a porta para a gente e disseram não. Mas só que isso, o não é para nos paralisar, é para entender o processo e viver para que lá na frente a gente possa estar aqui como estamos hoje, né? E você, como área da saúde, entende que precisa, né? O marketing médico, por exemplo, a saúde precisa falar.
né? Precisa falar o quanto ela é importante, o quanto os profissionais sentem na pele muitas, muitas queixas, muitos problemas, né? Que os profissionais passam. E o espaço do podcast é justamente isso, né? Uma consulta digital, mas, ou seja, me diga aqui, não só para mim, né, mas para todos eles que vão nos assistir, estão nos assistindo, que você é da saúde, então você entende um pouco dessa questão. O que é que você acha do marketing médico, né, ser direcionado? Porque hoje trabalhamos apenas com marketing médico. Então, o que é que você tem a dizer relacionado ao marketing médico? É uma necessidade ou não? Não é necessidade, é um essencial, né? É essencial. O marketing médico hoje é voltado a, digamos assim, porque assim, a gente sabe que hoje o mundo funciona em torno das redes sociais. A gente não tem mais, tipo assim, lógico que existe as lojas físicas, mas até as lojas físicas hoje elas vendem pelo Instagram, elas vendem pelo WhatsApp. Então, assim, se você não tem um marketing, se você não divulga o seu serviço, não tem como você vender, Sim, com certeza. entendeu? Então, às vezes assim, ó, vamos supor, um vídeo que fala sobre, por exemplo, vamos botar numa pediatra, em exemplo. Um vídeo que fala sobre o sono. Às vezes tem muita mãe que tem dificuldade com sono, com as crianças. E às vezes um vídeo daquele ali é tão importante quanto. E faz a mãe procurar pediatra, porque ela sabe que se ela for até a pediatra, ela vai ter uma resolução do problema. Sim. O dentista, a mesma coisa. Se ele divulga que ele faz aquele procedimento, a gente vai até o dentista. Se eu divulgo, eu tô na área da saúde, Com né, certeza. estética. Então, se eu divulgo meus procedimentos através do marketing, através dos vídeos, as pessoas vão ver e vão me procurar. E a questão também é as pessoas falar de fato, né? O bom falar, porque quando o bom se silencia, né? Quem não é visto não é lembrado. E aqueles também que está lá só para ganhar o seu dinheiro, né? Então, assim, aquele profissional bom da saúde tem que se destacar, tem que falar, porque quando ele se cala, né? Os picaretas se destacam. Então, pessoal, queremos aqui, né, agradecer a presença de Jaque. Muito obrigado. Seja bem-vinda, né? Como é que eu dou o bem-vindos, né, para a dona do CNPJ da Promed, né? Como é que eu posso fazer isso? Então, assim, mas de fato, falando bem sério agora, agradecer, Jaque, pela oportunidade que você, né, nos deu. E te agradeço também por me colocar como entrevistador aqui do podcast, que eu sei que vai trazer muitos conteúdos interessantíssimos para as pessoas. E quem não segue a Promed, vai lá no Instagram, né? E segue a gente, porque lá tem diversos conteúdos, principalmente para você que é da área da saúde. Jaque, agora diga aqui para as pessoas como é que faz para te encontrar, que chegamos aqui no nosso fim do nosso primeiro episódio. Muito obrigado. Então, o arroba, né, como o povo fala hoje, o arroba tá lá, Estética Macedo, com o Estética 2A, underline Macedo, né? E lá tem o contato, tem um linkzinho na bio, também a pessoa pode estar me chamando pra gente, pra esclarecer as dúvidas, né, que tem. E uma coisa que eu gostaria de falar, né, de indicar, na verdade, para quem tá começando, procura a Promed para fazer seu marketing. Porque não é porque tá na frente que é meu esposo, não, mas ele sabe direcionar as pessoas para fazer um vídeo bem bacana, bem legal. Ele fala que eu dou trabalho, mas eu não dou trabalho, tá? É só porque realmente a gente às vezes trava. Dá trabalho sim, gente. Não, é porque quando tá na frente da câmera a gente trava. E ele faz, ele conversa, ele dá todos os toques, os macetes, para que a gente possa, né, tá desenvolvendo um vídeo bem legal. Então, para você que tá começando, eu deixo esse recado. Para quem quer a área da estética, pode me chamar no Instagram, ou no direct, ou no WhatsApp. E para quem quer fazer vídeo, pode chamar ele. Então, pessoal, quero agradecer a vocês pela audiência. Nos acompanhe lá no Instagram. Quem está aqui nos acompanhando no YouTube, vá lá no Instagram e siga o perfil da Promed. Você que é da área da saúde, temos diversos conteúdos para você. E você que não era da área da saúde, nos acompanhe também, porque temos diversos profissionais que vai trazer muitas informações para você.
Fique ligado no próximo episódio.